Olá, navegantes e tripulantes da Arca. Tô falando meio baixo aqui, porque eu estou no hospital. Então tem várias pessoas aqui nas salas de emergência, né? Falando meio baixo, mas conforme prometido, estreia agora o nosso novo programa Vigília da Arca. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: antes, em 2018, quando a gente começou com a Rádio Web, a gente tinha no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, lá em Brasília e aqui em São Paulo, a gente tinha um grupo chamado Reator da Arca. A gente sempre faz essa analogia dizendo que a Arca é um veículo metafísico que navega em três dimensões, né? No mundo virtual, onde eu estou falando com vocês agora, no mundo espiritual, que é a razão por eu estar falando com vocês agora, e no mundo material, onde eu busco e procuro conhecer cada uma das pessoas que fazem parte desse projeto. São raríssimas, dá para contar no dedo de uma mão as pessoas que estão no grupo de membros aqui da Arca que eu não conheça pessoalmente, tá? E nessa analogia a gente sempre compara a Arca com um submarino. A gente fala que a gente não pode viver superficialmente as coisas da fé, né? Então, hoje, dia 29 de agosto, olha só, essa guerra que a gente está travando, Daniel Mastral tinha deixado aí uma previsão um tanto quanto negra para esse dia, porque agora de manhã vai ter um alinhamento de 6 planetas, ele chamou de alinhamento 666, né? Eu vou deixar aí o link do vídeo dele no grupo, tá, gente? Se você está vendo isso e não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, eu não sei como é que eu vou fazer para mandar para vocês, porque ah, o YouTube, ele quer que se identifica, cria conta, faz um procedimento que eu não vou ter como fazer agora aqui, para poder colocar link no vídeo da gente. Então eu não tenho como fazer isso agora. Futuramente eu posso até achar o link e colocar aí para vocês. Mas é fácil, procura, tá bombando, viralizou. Procura aí no YouTube, faz uma pesquisa sobre a data aí, o 29 de agosto. O Daniel Mastral falou sobre os acontecimentos desse dia e dali a pouco tempo ele foi assassinado. E eu esperava sim entrar em jejum, porque olha uma coisa que eu estava comentando hoje com o Zanguinha lá do Altas Horas, né? Depósito de bebidas que fica bem de frente com a arca. Eu vi uma Bíblia antiga lá na vitrine dele e eu perguntei se ele tinha mais Bíblias antigas, né? Porque nas Bíblias novas parece que foi suprimido um versículo de uma passagem bíblica muito importante que justifica fazer o jejum. Jesus, eu uso muito essa passagem, estou dando até risada aqui. Eu uso muito essa passagem bíblica para ilustrar a falta de paciência que até Deus teve com o ser humano, né? Eu falei disso esses dias atrás. Procura na minha playlist aí que você vai ver. Você já falou com seu pai hoje, vai ver outros vídeos onde eu faço essa exortação, né? Se Jesus não aguentou o ser humano, eu não sou obrigado a aguentar. E ainda que Jesus não conviveu com o bebê reborn, morango do amor, chupeta para, enfim, o adulto relaxar. Então, o que aconteceu nessa passagem? Os discípulos tentaram expulsar um demônio de uma pessoa e eles não conseguiram expulsar esse demônio. Aí foram falar com Jesus e Jesus desceu o cajado deles, falou assim, ó, geração incrédula e má, né? Geração perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que ficar no meio de vocês? E a segunda parte do versículo parece que não está saindo mais das Bíblias novas. Essa nova linguagem de hoje, que tira aqueles termos mais assim, polidos, né? Da João Ferreira de Almeida, coloca meio que gíria. Eu tenho horror dessa tradução. Mas o fato é que eles agora estão tirando essa parte do versículo, que ela diz justamente o que Jesus fez. Ele pediu para trazer a criança
libertou o demônio daquela pessoa. E aí o que ele falou? Ele falou assim, ó, que certas castas de demônios, nem pelo nome de Jesus eles saem, que eles só saem com jejum e oração. Então a gente está em jejum esses dias por causa disso, né? Para fortalecer, só um minutinho, peraí, para fortalecer o corpo espiritual. Eu estava trabalhando como vigilante noturno na segunda e na terça-feira. E lá atrás, desde o primeiro dia, segunda e terça-feira, a gente, sem celular, sem internet, eu não tive outra opção a não ser começar a falar com Deus. E sem eu querer, né? Até com certa vergonha que eu digo isso, sem eu querer, sem eu premeditar, eu acabei entrando nesse plantão espiritual de novo, fazendo as vigílias, né? 12 horas, sem essa história de jejum, eu ainda não tinha entrado em jejum, mas já tinha começado a fazer por falta de opção. Porque até eu falei, você já falou com seu pai hoje, porque se eu tivesse outra opção naquela época, eu não iria estar ali falando com Deus de madrugada. E é com vergonha que eu digo isso, tá, gente? Que a gente só procura Deus quando está realmente sem nenhuma opção. A gente nunca vai falar com Deus quando está tudo bem, né? Quando está por cima. Mas sempre quando a gente quer alguma coisa, está desesperado, está com medo, né? Ou não tem mais o que fazer, enfim. Então, o jejum começou depois do dia 14 de julho, quando eu avistei aquelas luzes a primeira vez. E aí é um fenômeno que me deu medo, é claro. Se sozinho no Distrito Industrial ver o que eu vi, eu filmei dia 14, 15, 18, dia 22, 23, depois dia 30. Tem alguns vídeos que estão aqui na playlist. Então foi um fenômeno muito assustador na primeira vez. E aí eu entrei em jejum, porque eu senti que eu estava lidando com algo espiritual que era muito forte. Então o jejum é para fortalecer o corpo espiritual e dar autoridade para expulsar certas castas de demônios. E olha o que aconteceu comigo. Eu não esperava que eu ia estar fazendo esse programa daqui onde eu estou. Hospital, olha só, já estou com acesso para investigar uma suspeita de trombose na perna direita. Gente, não existe coincidência aqui, tá? A Arca começou em 2005, há 20 anos atrás, justamente por causa de uma trombose. Eu sempre contei, quem me conhece sabe, a história da Manuela Luizon Ré, uma menina de 19 anos que fazia aniversário, né, no dia 26 de dezembro. E no dia 26 de dezembro de 2004, com alguma chance, era provável que ela tivesse lá naquela região de Phuket, ali naqueles lugares paradisíacos ali da Indonésia, né? E ela tinha ganhado, sido aprovada aí nas fases de um concurso de beleza e ia desfilar pela Ford Models da China. Tinha contrato assinado, estava tudo certo. Só que o pai dela, quando ficou sabendo, surtou e ele não deixou ela ir. E ela acabou desistindo, não foi. E justo no aniversário dela, 26 de dezembro, deu a tsunami lá na Indonésia. Então todo mundo falou, nossa, né? Olha, se tivesse para aqueles lados do mundo, já pensou? Morreram 300 mil pessoas, gente. 3 cidades como Araras. Só que tinha um casal de médico brasileiros, que eles estavam a 15 metros de profundidade, eles não perceberam essa tsunami. Porque ela passou e pelas leis da hidrodinâmica, ondas e tempestades só se propagam na superfície. E aí o que aconteceu? Quando eles subiram, viram aquela destruição toda e hoje eles dão palestra. Então você está vendo? Eles estavam mergulhados em profundidade e foram poupados. É que nem quando você está na praia que vem uma onda muito grande e você não tem como escapar dela, o que você faz? Você passa por baixo da onda. É a mesma regra que vale.
Por isso que a gente fala que detesta pessoa superficial, detesta a superficialidade. A gente busca o aprofundamento no oceano do espírito, né? E o que tem a ver a trombose com isso? Tem a ver que a menina não foi, dia 26 de dezembro ela escapou da morte, vamos dizer assim, só que no dia 19 de janeiro de 2005, eu estava aqui nesse mesmo hospital. Ela estava experimentando um biquíni lá na loja da Marcília, aqui no Cândida. E aí, o que aconteceu? Ela teve uma trombose e veio a falecer. Meu exame ficou pronto. Eu vou interromper então essa primeira parte da vigília e orando, né, por todos aqueles que estão enfermos, estão doentes, tá? Dizendo o seguinte: Deus ele não revogou nem a morte nem a doença, mas Jeová Rafá, o Deus é a nossa cura. Muitas pessoas pedem aí para receber um milagre, principalmente no hospital, mas a primeira coisa que Deus cura é a alma, o espírito. Essa é a cura que importa. Se depois vem também uma cura física, aí já é um outro problema, né? Já é um bônus a mais. Então, às vezes a gente visita o hospital aqui para orar pelos enfermos, mas é aquilo, Deus não revogou a morte, todo mundo vai ter que passar pela morte. E Deus não revogou a enfermidade. Muitas vezes, para honra e glória do nome dele, para mostrar que ele é Deus, ele continua operando esses milagres. Mas é ele que sabe todas as coisas. E assim eu vou levar o meu resultado de exame para saber o que me aguarda aqui, se deu alguma alteração. Essa então é a primeira hora da nossa vigília da arca. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.